Oi meninas, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre as alterações fisiológicas da gestação. Você tem dúvida? Você fica curiosa o que vai acontecer com você até o final da gestação? Ao longo dos 9 meses? Fica ligadinha nesse vídeo que você vai entender. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aqui, dê seu like, compartilha, mostra esse vídeo para outra gestante que com certeza você vai estar fazendo um bem, compartilhando uma informação de valor, tá bom? Mas vamos lá. Dúvidas que vocês têm são muitas, eu imagino, né? Afinal de contas, toda uma mudança fisiológica acontece no seu corpo quando você está gestando. É isso mesmo, são muitos processos, né? Muitos hormônios e tanta coisa acontece. O corpo da gestante é um organismo totalmente diferente do corpo de uma mulher adulta que não está grávida. Então, eu hoje vou mostrar isso para você. O que acontece desde o início da gestação até o final da gestação. Vamos saber como tudo isso está funcionando? Assim eu tenho certeza que você ficará muito mais tranquila e também mais motivada para seguir ao longo dos 9 meses. Se você está no iniciozinho, você ainda tem aí um tempão pela frente, mas se você está no meio da gestação ou no final, também é importante você manter hábitos alimentares, porque você vai ver que lá no final da gestação é quando algumas doenças elas podem acontecer. Então, fique mais motivada sabendo o que acontece. Afinal de contas, a gente tem um bebezinho aí dentro de você que precisa também ser nutrido. A gravidez provoca modificações dentro do organismo materno que vai necessitar de quantidades maiores de nutrientes. Isso significa que você e o seu bebê precisarão de mais vitaminas, de mais minerais, precisarão se alimentar mais e melhor. Você sabia que a gestação é o período de maior demanda nutricional da vida inteira de uma mulher? Toda mulher na gestação é o período que ela mais precisa de nutrientes, que ela mais demanda por energia, por alimentos. Então, uma alimentação saudável nesse período é extremamente importante. Já imaginou os complexos processos que estão acontecendo dentro de você para você gerar uma nova vida, para o bebê se desenvolver, porque o feto, né, é uma célulazinha que vai se multiplicando e você precisa de proteína, precisa comer muito melhor para poder fazer o desenvolvimento desse embrião, desse feto e nascer o seu bebê lindo e saudável. Então, como eu já falei aqui em outros vídeos, nada de dieta restritiva. Nenhuma gestante vai se alimentar com deficiência de calorias. As gestantes precisam se alimentar com dietas equilibradas, balanceadas, saudáveis para este momento especial que você, né, que a gestante está vivendo. E quais são os ajustes fisiológicos? Até agora eu falei e ainda não falei. Bom, o primeiro, você já ouviu falar que toda gestante ela tem uma anemia chamada de anemia fisiológica da gestação. Por quê? Porque ao longo da gestação, 50% do seu sangue, do volume sanguíneo, ele aumenta. Então, se você tinha uma quantidade X de sangue, 50% vai aumentar. Eu costumo dizer que é assim, vamos imaginar um balde de água sendo o seu sangue. E aí, nesse balde, você coloca 1 quilo de arroz. Estou botando um exemplo bem assim simples para vocês entenderem. Então, você vive antes da gestação com um balde cheio de água e 1 quilo de arroz sendo as células do sangue. Na gestação, esse balde, ele aumenta para 2 baldes, vamos imaginar assim, mas a quantidade de arroz ela não muda. Isso vai acarretar uma hemodiluição, ou seja, o seu sangue ele vai ter um volume maior, como eu falei aqui, cerca de 50% maior na gestação, sendo que as células do sangue elas não aumentam. Então, toda gestante cursa com anemia. Por isso, a importância de suplementar o ferro, de comer saudável, de comer vegetais verdes escuros, de comer feijão, proteína animal para quem gosta, porque toda gestante, principalmente no 3º trimestre, se você está no 1º trimestre,
ou no segundo trimestre e tá tudo bem com o seu exame, né, com o seu hemograma, com sua ferritina, provável que no terceiro trimestre essa ferritina comece a cair mais. Normalmente ela já começa a cair no segundo trimestre. Algumas gestantes já entram na gestação com a ferritina baixa. A ferritina, para quem não sabe, é o exame que detecta, né? É o exame mais fidedigno que a gente tem para dizer se a gestante está com anemia ou não. O hemograma, ele nos diz se a gestante tem anemia, mas a ferritina é que vai mostrar como é que estão os estoques do ferro no organismo. Às vezes o hemograma tá ok, mas a ferritina tá lá embaixo. E isso já faz com que a gente fique alerta que essa anemia vai acontecer. Então é importante reforçar na alimentação e também na suplementação, porque só o aporte de nutrientes vindo da alimentação, na maioria das vezes, não é suficiente. É preciso suplementar o ferro, mas fique tranquila, porque tem solução. O seu médico ou sua nutricionista, seu nutricionista vai te orientar sobre isso. Eu só não quero que você fique com medo, desesperada, porque o seu exame acusou anemia. Entenda que a anemia, ela é fisiológica da gestação. Além das células do sangue estarem diminuídas, né, porque o volume aumentou, a albumina, que também é uma proteína responsável por ajudar a evitar inchaço, ela também vai estar diminuída. Quando a albumina diminui, as chances da formação do edema, né, do inchaço da perna é maior. Outra importância, se alimentar com quantidades necessárias de sal por dia, evitar comidas muito salgadas, evitar alimentos ultraprocessados que são ricos em sódio, por exemplo, presunto, peito de peru, salsicha, linguiça, os embutidos de um modo geral e os alimentos ultraprocessados, alimentos em conserva, eles costumam ter um teor de sódio muito grande. Se a gestante já tem uma tendência a reter líquido porque ela está com a albumina diminuída, é importante manter o controle da alimentação para não aumentar, não favorecer ainda mais o inchaço. Nos 2 primeiros trimestres, você vai perceber que o seu coração ele bate mais acelerado, tá? É normal você ficar indisposta, mais cansada, né? Dar aquela sonolência, porque é fisiológico da gestação. É possível também que você tenha uma pressão mais baixa nesse início da gestação. Por conta disso, o sono, o cansaço, né? E também pode acontecer a falta de ar. Tá? A dispneia, né, que a gente chama popularmente como falta de ar, ela ocorre porque o diafragma que fica embaixo do pulmão, ele começa a pressionar. E nisso que ele é pressionado para cima, por conta do crescimento do útero, essa falta de ar pode acontecer. A dificuldade para respirar. Entenda que isso é normal da gestação. Outro ajuste que acontece com a gestante são as náuseas, os enjoos. Esses são muito comuns, principalmente no início da gestação e vão até a 13ª, 14ª semana. Por que que isso acontece? Gente, o excesso de hormônio, a placenta, ela produz muitos hormônios. A produção desses hormônios placentários vão favorecer aos enjoos, às náuseas. Algumas gestantes, elas vomitam muito, outras só sentem enjoo, mas não chegam a vomitar. Isso acontece com a maioria das gestantes. Algumas sortudas passam ilesas por isso e terminam a gestação sem nenhum enjoo. Sorte dessas, mas não é a grande maioria. A grande maioria cursa com esse enjoo, com essa náusea. E o que a gente pode fazer? A gente pode consumir chá de gengibre com limão. Os alimentos, né, as frutas cítricas mais azedas tendem a ajudar nesses desconfortos digestivos que a gestante tem. Muitas das vezes a gestante ela chupa gelo, porque alimentos gelados também ajudam. Então é importante nessa fase você evitar comidas muito temperadas, muito condimentadas, açucaradas, ricas em gorduras. Tudo isso
pode favorecer o seu enjoo. Prefira comidinhas mais secas, prefira torradas, uma comidinha, um macarrão sem molho, um arroz integral. Isso vai te ajudar a comer comida saudável, comer comida de verdade e evitar, essas comidas de mercado, né, que são ricas em porcarias. Essa é a verdade. A azia é outra que também pode te acompanhar. Ela vem em decorrência do refluxo. E por que o refluxo acontece? Novamente, por conta do crescimento do útero, a gestante ela tem outros órgãos mais apertadinhos, porque o útero vai ocupando o espaço de outros órgãos e com isso a acidez do estômago, né, que é o líquido que o estômago produz para ajudar na digestão, ele acaba refluindo, ele acaba voltando com mais frequência. Por isso, algumas dicas nutricionais para você que sente muita azia, que sente muito refluxo. Não coma e deite imediatamente. A orientação é que você espere de 2 a 3 horas antes de deitar. Por isso, não é válido jantar muito tarde. Jante mais cedo para que você tenha esse tempo de 2 a 3 horas antes de deitar. Outra orientação é que você não deite completamente reta na horizontal, que você deite um pouquinho inclinada, né? Ou com travesseiros, né? Com algo que faça com que você fique mais em pezinha na hora de dormir, para não facilitar o refluxo desse líquido que vai te causar azia. É importante também que você não coma grandes volumes, coma menor quantidade e coma mais vezes ao longo do dia, se for necessário, para saciar a sua vontade. Então a gente orienta fracionar e reduzir o volume. Isso ajuda a evitar azia. Outra solução também é você não ingerir líquidos no horário que estiver comendo. Evite ingerir 30 minutos antes da refeição, durante a refeição e 30 minutos após a refeição. Isso também vai ajudar a reduzir os sintomas da azia e o refluxo. Mas com uma alimentação equilibrada, se você estiver sendo orientada por algum profissional especializado, com certeza você vai passar por essa fase da gestação com muito mais serenidade, com menos problemas. A gente sabe que é um momento muito especial e o que a gente pode fazer para orientar você a passar por isso mais leve, mais serena, a gente faz. Então, tem muitas condutas nutricionais que você pode seguir. Eu vou passar aqui agora para você 10 passos de como deve ser a alimentação da gestante. E isso vai ajudar você a passar por esse momento tão importante da melhor maneira possível. Então, as recomendações, as orientações nutricionais para você que está gestante são as seguintes. Recomendação número 1, beba bastante água. A gente recomenda que seja na faixa de 8 a 10 copos de água por dia, copos de 200 ml. Então é muito importante você se hidratar. Afinal de contas, a água é um líquido que é responsável por muitas funções biológicas, né? Por todas as funções biológicas, todas elas envolvem água. Então beba bastante água. Recomendação número 2, não pule refeições, não faça jejum intermitente, não toma o café da manhã e depois só vá fazer o jantar, porque quanto mais tempo você fica em jejum, mais você pode sentir enjoos, mais pode sentir fraqueza, sua glicemia pode baixar, você pode ter desmaio, então não faça isso. Tente se alimentar em todas as refeições, café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Para algumas gestantes, a gente ainda faz um lanchinho na manhã e um lanchinho à noite antes de dormir, tá? Então, com certeza, a recomendação é você fracionar o máximo que você puder para reduzir o volume. Então, não pule refeições. Recomendação número 3, procure deixar o seu prato o mais colorido que você puder. Então, você não precisa almoçar e jantar cardápios diferentes, você pode comer a mesma coisa, mas é importante que todos os dias tenha no seu prato um grupo de cereal, né? O que seriam os cereais? Os cereais são os alimentos que têm maior fonte de carboidrato. Então pode ser o arroz, o macarrão, o angu, cuscuz marroquino, pode ser a quinoa,
Pode ser também as raízes e os tubérculos conhecidos como batatas, todas elas, batata doce, batata inglesa, a aipim, a batata baroa, o inhame, né, para algumas pessoas, né, de outros lugares, né, que eu sou do Rio de Janeiro, mas eu sei que alguns estados chamam de macaxeira, o aipim, a mandioca. Então, todas esses legumes, né, que são chamados de raízes e tubérculos, que são grandes fontes de carboidrato, a gente deve ter um deles na refeição para você ter uma fonte de energia mais fácil para o bebê. Quando a gestante ela quer fazer uma alimentação muito proteica, ela pode estar prejudicando a passagem de energia para o bebê. Então, é importante fazer uso de carboidrato, tá? Não precisa ser carboidrato refinado, então não precisa ser farinha de trigo branca. É importante que você use aveia, que é fibra, é fonte de carboidrato, que você use macarrão integral, arroz integral, mas se você não gosta, você pode comer o macarrão branco, o arroz branco, mas tente colocar legumes e verduras misturado nesse arroz, misturado nesse macarrão, para que você possa enriquecer nutricionalmente sua refeição. Outro grupo alimentar importante para estar no seu prato são as leguminosas. Quem são as leguminosas? As leguminosas são feijões de todas as cores, feijões, lentilha, grão de bico, ervilha. Todos esses vegetais são fontes proteicas, são muito importantes para também estarem diariamente no seu prato. Tem algumas pacientes minhas que falam que não gostam de feijão porque pode dar gases, né, mal-estar, desconforto abdominal. A dica é deixar de molho. Todas as leguminosas vocês precisam deixar de molho na faixa de 8 a 10 horas, às vezes até 12 horas. Trocar essa água 2, 3 vezes nesse período e quando for cozinhar, despreza a água, coloca uma nova água e bota para cozinhar, tá? Quando a gente deixa de molho, as chances desses desconforto, de gases, é muito menor. Mas se ainda assim você faz tudo isso e sente que a sua digestibilidade para as leguminosas não é muito boa, é importante que pelo menos você coma na parte do almoço, né? Para que você tenha essa fonte de nutrientes na sua alimentação, porque isso vai ser importante para o seu bebê, tá? Os legumes, as verduras, as hortaliças também são muito importantes. Qual é a minha dica? Tá? Quanto mais variado, melhor. Mas se você não consegue ter muita variedade, pelo menos um vegetal folhoso verde escuro, então couve, espinafre, brócolis, almeirão, oropronobis, que hoje em dia é tão fácil de plantar em casa e é tão proteico, é rico em ferro, então é ótimo para a gestante consumir. Então, tenha um verdinho escuro e um colorido, que pode ser beterraba, cenoura, abóbora, abobrinha, vagem, repolho. Então, tente se organizar desta maneira. Tenha um verde escuro e um coloridinho no seu prato. E a proteína animal, para quem gosta, né? Frango, peixe, carne de porco, carne de boi. Você pode comer de todas as proteínas animais, desde que elas sejam bem passadas, tá? Elas precisam estar bem passadinha, não pode ser crua, não deve ser mal passada, elas têm que ser bem passadas e preferencialmente grelhadas, assadas, ensopadas, nada de fritura, tá? Nada de colocar a carne para fritar em óleo. E para cozinhar é importante que você esqueça manteiga e esqueça margarina, tá? Que você cozinhe com azeite. Se puder, faça uso do azeite. Se não puder, prefira óleos de melhor qualidade, tá? Prefira óleos vegetais de melhor qualidade, mas evite a margarina. A margarina não é uma opção legal para você, gestante, consumir. Outra dica para você é retirar as gorduras aparentes das carnes, do frango. Então, se você vai preparar o seu alimento, tem aquela gordura de adição ali,
que você precisa colocar para fazer a comida, ok. Agora, a que vem na carne, você tira, tenta limpar o máximo que você puder, porque essa gordura vai contribuir para aumentar o colesterol. Lembrando que a gestante, ela já tem o seu colesterol aumentado ao longo da gestação. Então, essa é uma outra situação que vocês, quando virem o exame de sangue, podem ficar preocupadas. Ao longo dos trimestres, você vai perceber que o seu colesterol, o seu triglicerídeos vai dar um salto. Isso é metabolicamente normal para uma gestante. Porém, você precisa ficar atenta e evitar alimentos que contribuam para que o seu colesterol aumente ainda mais. Outra dica: coma bem devagar, mastigue bem os alimentos. A gestante, ela já tem um sistema digestivo mais demorado, mais lento por conta dos hormônios, né? Tudo fica mais demorado. Então, mastigue bem, faça do horário da refeição um momento de prazer, tranquilo, evite ficar comendo enquanto trabalha. Eu sei que é muito difícil, mas tente se dar esses 5, 10 minutos de atenção plena ao que você está comendo, ao prato. Então, coma com prazer, faça desse momento um momento agradável para você. Conforme eu já falei aqui, evite os alimentos ultraprocessados. Então, evite refrigerante, suco de caixinha que é rico em açúcar, evite esses biscoitos recheados de pacotinhos, bolos prontos, né, que vendem nos mercados, que vendem em padarias, na intenção de facilitar a nossa rotina, mas isso prejudica a saúde, principalmente uma gestante que está gerando um ser e precisa de muito nutriente. E esses alimentos ultraprocessados não têm muitos nutrientes. Evite também os embutidos, como eu já comentei aqui, são ricos em sódio, existem nitrato, nitrito, que são substâncias para deixar os embutidos naquele tom vermelhinho. Então, evite, gente. É importante evitar, porque não vai fazer bem para sua saúde, pode contribuir para aumentar a pressão. Então, tire isso de você. Outra dica importante: fique atenta aos rótulos dos alimentos que vocês compram. Quando for ao mercado, perca um tempinho. Eu sei que às vezes dá trabalho, né, você ficar lendo, mas é muito importante você ler o rótulo do que você está consumindo, tá? Se tiver muito nome lá, você olhou, tem uma lista de ingredientes imensa e muito nome estranho, aqueles nomes esquisitos que você não consegue às vezes nem pronunciar, não compra. Saiba que não está fazendo uma boa escolha. Procure lista de ingredientes com nomes que você conheça, tá bom? Essa é a dica, porque, é claro, ninguém é obrigado a saber o que cada nome daquele esquisito significa. Então, na dúvida, tem nome estranho? Não compre. E outra dica: se tiver escrito atrás realçador de sabor ou glutamato monossódico, também fuja. Porque o glutamato é uma substância que causa dependência no cérebro, ela deixa as comidas mais gostosas e vicia o nosso cérebro, vicia o paladar. Então, se você come um biscoito com glutamato, um molho que tenha glutamato, aquele sabor é tão gostoso que se você for comer um brócolis, um legume, você não vai sentir vontade de comer. Isso vale para toda a família, não é só para você que está gestante, não. Então você pode usar isso como regra para sua casa. Se você tem filho pequeno, o glutamato é terrível para viciar o paladar de crianças. Então, se você tem filho pequeno, seu marido, passe essa informação para a família, para amigos, porque de fato é muito importante você evitar o consumo do glutamato monossódico na sua rotina. Leite e queijos, né, tem que ser pasteurizados. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. É muito importante ficar atento, olhe o rótulo. Se tiver escrito leite cru, leite fresco, evite, porque o leite pasteurizado, ele passou por um processo térmico onde você tem garantido de que as bactérias foram mortas, foram eliminadas. Se o leite é fresco, é cru, pode conter neste leite uma bactéria chamada de listéria, que causa uma doença chamada de listeriose. E essa doença pode causar danos à mãe e também ao bebê, inclusive aborto. Então, leite e queijos sempre pasteurizados.
olhem atrás que é fácil. Na maioria dos queijos vem escrito, então se não tiver escrito, evite e não compre. Outros queijos também, camembert, gorgonzola, esses queijos mofados, eles não devem ser consumidos pela gestante. A gestante precisa consumir queijos pasteurizados e esses mofados precisa evitar ou consumir depois que passou por um processo de cozimento. Cru, jamais. Evite brie, gorgonzola, camembert, roquefort, todos esses precisam ser cozidos, tá? Passados por um processo térmico. Outra causa também comum na gestante é a constipação, né? Por conta dos hormônios, a constipação ela pode estar presente na vida de algumas gestantes. Tem algumas que não sentem a constipação, mas outras sentem. E o que você vai fazer se você estiver constipada? Prefira alimentos que ajudem a soltar o intestino. Que alimentos são esses? O mamão, a ameixa, tanto a ameixa vermelha quanto a ameixa preta, o caqui, a manga. São alimentos, são frutas que ajudam no intestino. Alimentos folhosos, vegetais folhosos, porque contém fibra. Então, a fibra da aveia, do psyllium, da chia, também vai ajudar no funcionamento do intestino. Beber bastante água é excelente também para o intestino funcionar. E atividade física. Atividade física, além de controlar glicemia para evitar diabetes gestacional, ela também vai ajudar no funcionamento do intestino. Beber água também é muito importante. E eu gosto de explicar para vocês o porquê da constipação. Além da questão hormonal, é muito interessante o motivo da gestante cursar com constipação. O organismo é muito perfeito, realmente. Eu lá no início desse vídeo falei que a gestante ela precisa de mais nutrientes, né? Então o que o corpo faz? Ele faz com que o seu intestino ele fique mais lento para poder os nutrientes passarem por ele e ter mais tempo de ser absorvido. Lembrando que a absorção dos nutrientes ela ocorre no intestino. Então esse intestino ele fica mais devagar para que esse nutriente que está chegando ali ele seja absorvido pela mucosa intestinal para que ele tenha mais tempo e absorva mais nutrientes. Em contrapartida, né, por ele ficar mais lento, o intestino funciona mais devagar e a gestante pode cursar com constipação, tá? Então é para um bem do bebê, da gestação, que a constipação ela pode acontecer. Existem condutas nutricionais, como eu já falei aqui, que vão ajudar no intestino. É importante dar aquele empurrãozinho, né? Você facilitar. Não adianta ficar sem comer fruta, sem comer legumes, sem beber água, porque isso vai realmente prejudicar. Outra dica também é colocar um pouquinho de azeite na comida. Então você pode colocar um pouquinho de azeite na sua refeição. Montou o seu prato? Bota um pouquinho de azeite por cima, porque o azeite também vai ajudar no funcionamento do intestino. Pra gente finalizar esse vídeo, mas não significa que seja menos importante, é você manter o controle de peso. Toda gestante ganha peso, seja ela mais magrinha, seja ela mais gordinha. Então, o ganho de peso na gestação é importante, é necessário, porque você tá com o bebezinho se desenvolvendo e crescendo dentro de você. Mas esse ganho de peso precisa ser controlado. Como eu também já tenho vídeo aqui no canal falando sobre ganho de peso, se você não assistiu, procura, porque é interessante. Lá eu explico qual deve ser a faixa de ganho de peso de acordo com o seu peso antes da gestação. Então você vai ter conhecimento de quanto você precisa ganhar durante toda a gestação, sabendo o seu peso pré-gestacional, sabendo a sua altura, você vai fazer um cálculo e você vai ter uma faixa de ganho de peso ao longo da gestação. Se você está sendo acompanhada por uma nutricionista, ela vai fazer esse cálculo junto com você e vai manter esse controle ao longo de todas as consultas do pré-natal. Se você não tem um acompanhamento nutricional, dá uma olhadinha nesse vídeo, tenta, ajustar para saber se você está indo certinho, se você já ganhou peso demais, porque afinal de contas o excesso de peso, além da estética, que
eu acho que seria a menor preocupação, ela pode favorecer a diabetes gestacional, a pressão alta. São muitas intercorrências que podem acontecer para a gestante e para o bebê se você, gestante, ganhar muito mais peso do que você deveria. Bom, meninas, eu espero ter ajudado vocês, explicado um pouquinho sobre o organismo, sobre o funcionamento, né, do corpo da gestante, do metabolismo, e que eu tenha incentivado você a se alimentar mais saudável e que você se nutra ao longo desses 9 meses, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida, no futuro do seu bebê, na saúde do seu bebê. Acredite nisso, a nutrição materna, ela muda o futuro das gerações. E você está contribuindo para isso, tá bem? Era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.